Olá, pessoal. Vamos começar então agora mais uma aula, né? Hoje nós vamos falar sobre isomeria de compostos de coordenação, né? Como continuação dos nossos conteúdos a respeito de compostos de coordenação. Bom, uma das perguntas, né, que norteou o trabalho do Werner era: por que dois compostos com a mesma fórmula molecular mínima possuíam propriedades físico-químicas diferentes, cores diferentes? O que esses compostos tinham de diferente? Então, aqui nós temos dois compostos. A gente tem o composto com uma coloração roxa, né? Com fórmula CO, Cl3, 4NH3, e o outro composto com a mesma fórmula, só que de coloração verde. Quando Werner fez a proposta, né, dos compostos aminocobálticos, a proposta dele para esses dois compostos era a seguinte: o cobalto ligado a dois cloretos e coordenado, então, também a mais 4 amônios e um cloreto do lado de fora. Então, isso aqui ele fez os experimentos e ele viu que um dos cloros ficava do lado de fora, ou seja, na esfera externa de coordenação, e os outros dois cloros deveriam ficar na esfera interna de coordenação. Mas como esses compostos com a mesma proporção, né, teriam características diferentes? Essa resposta a gente vai dar estudando isomeria. Bom, então a palavra isomeria, ela vem, né, sua origem grega, né, isos, mesmo, meros, partes, então mesmas partes. Então, o que é isso, né? É um fenômeno, né, onde as moléculas apresentam arranjos espaciais, estruturais diferenciados, né? E isso vai, então, influenciar nas características de cada uma das moléculas formadas. Então, a gente tem aqui, né, o composto que o Werner verificou que era violeta, e a gente tem um composto aqui que é verde. O que tem de diferente com eles? Eles têm a mesma quantidade de amônios, olha, 4 amônios para cada lado, ó, 4 amônios, né? O que difere um do outro? Quando a gente olha, a gente vai ver que esse átomo em verde, que está representando o cloreto, e esse outro átomo em verde, que está representando o cloreto, ele está com um ângulo de 90 graus entre ele, tá? Já aqui, esses dois átomos verdes, né, que estão em verde, estão representando o cloreto, eles estão com um ângulo de 180 graus entre eles. E isso é suficiente para que o composto tenha propriedades químicas completamente diferentes, né? Se o composto tem propriedade química diferente, pode acreditar, ele também vai ter propriedade biológica, né, diferente, caso a gente queira utilizá-lo, né, dentro de algum organismo. Bom, a gente vai ter dois tipos de isômero, basicamente, né? Então, os isômeros são moléculas com fórmulas iguais, mas propriedades diferentes, né? A fórmula mínima, né, igual. Quando a gente vai olhar, então, a gente tem duas coisas diferentes. Ou a gente tem um isômero que é chamado de estrutural, ou a gente tem um isômero que é chamado espacial. Qual que é a diferença entre eles? Os isômeros estruturais, eles vão ter ligações diferentes. Por exemplo, um átomo que está na esfera externa, que não está na esfera interna. Então, isso é um isômero estrutural. Já um isômero espacial, os átomos são os mesmos. Tanto na esfera interna como na esfera externa, os átomos são os mesmos. E aí, qual que é a diferença entre eles? Como eles estão organizados, como eles estão arranjados espacialmente, tá? Então, a gente vai ter essas duas características. Ou os isômeros são estruturais, ou eles são espaciais. Bom, aqui nós temos, então, o primeiro caso, que é uma isomeria de solvatação. Já já vocês vão me dizer se ela é uma isomeria estrutural ou uma isomeria espacial. Então, ela se encaixa dentro de um dos dois tipos de isomeria que eu falei anteriormente. Bom, aqui a gente tem crômio com 3 Cls e 6 águas, tá? Um crômio, 3 Cls e 6 águas. O que está fazendo esse composto aqui? Ele vai formar 3 compostos diferentes. Um com cor violeta, um com cor verde e um com cor, desculpe, verde azulado, né? E um com cor verde. Então, a gente tem esses 3 compostos com cores diferentes aqui. O que eles têm de diferente? Vamos ver esse primeiro. Nesse primeiro, a água está
coordenada diretamente ao metal. Nesse segundo caso, tem uma molécula de água, ó, do lado de fora, e 5 moléculas coordenadas diretamente ao metal. Nesse terceiro caso, a gente tem 2 moléculas do lado de fora e 4 moléculas de água coordenadas diretamente ao metal. A fórmula é a mesma, né? Só que a disposição dos átomos dentro do complexo é diferente. A água está coordenada dentro da esfera, né, de coordenação, a água está fora da esfera de coordenação, a água está fora da esfera de coordenação interna, né? Então, a gente tá na coordenação externa, está na coordenação externa. Então, a diferença é onde a água está, onde o solvente vai estar. Então, a gente pode chamar a isomeria de solvatação, quando a gente está falando de água, de isomeria de hidratação, tá? Quando a gente tem um outro solvente que fique aqui para o lado de fora, né, enquanto tem outro coordenado ao metal, nós vamos chamar de isomeria de solvatação, que é um termo mais amplo. Então, vai servir para qualquer tipo de solvente, tá? Não somente para água, como é o caso da isomeria de hidratação. E aí, pessoal, que tipo de isomeria é essa? É uma isomeria espacial ou é uma isomeria estrutural? Se eu estivesse na sala agora, eu ia perguntar de um por um. Essa isomeria aqui, se vocês observarem bem, né, é uma isomeria onde a esfera de coordenação muda, tá? Nesse caso, a esfera de coordenação é água. Nesse caso, a esfera de coordenação é água e cloreto. Então, essa isomeria é chamada de isomeria estrutural, porque a estrutura do complexo é outra, apesar de ter as mesmas quantidades, tá? Então, a isomeria de solvatação vai se encaixar dentro da isomeria estrutural, ok? Vamos lá. Então, agora, a isomeria de coordenação. Ocorre quando os complexos catiônicos e aniônicos trocam os metais centrais presentes em um sal. Olha que legal. Olha só, eu tenho um complexo aqui. Eu tenho outro complexo. Professor, mas não são 4 complexos? Esse é um sal complexo. Ele pode ter uma parte positiva, que é a parte da frente sempre, que é um complexo, que é um íon complexo catiônico, e a parte de trás, um íon complexo aniônico. Então, é um sal complexo. Eu tenho tanto o cátion quanto o ânion da minha combinação aqui, como complexos, tá? Então, nesse caso de cá, também é um outro sal complexo. Mas olha o que acontece de diferente entre eles. No primeiro caso, o crômio está fazendo parte do cátion, e a esfera de coordenação dele é toda de amônias. E o cobalto faz parte do ânion, e a esfera de coordenação dele é toda de cianetos. No segundo exemplo, olha o que a gente tem aqui. Em vez de ser o crômio no cátion e ligado às amônias, é o cobalto. E no segundo caso, em vez de ser o cobalto, é o crômio, tá? Ligado aos cianetos. Então, do lado de cá, o crômio está no cátion, do lado de cá, o crômio está no ânion, tá? Então, tanto cátion quanto ânion, né, estão trocando, né, os elementos, né, e a fórmula molecular mínima deles vai acabar sendo a mesma, apesar da fórmula estrutural deles ser diferente. Então, eu já dei uma dica para vocês. Esse tipo de isomeria de coordenação é uma isomeria do tipo estrutural, porque a esfera de coordenação é alterada, tanto para o crômio quanto para o cobalto. Olha, antes o cobalto estava com cianetos na estrutura dele, né? Agora o cobalto está com amônias na estrutura dele. Então, essa é uma geometria, uma isomeria que muda a estrutura, né? Então, ela é uma geometria, uma isomeria de coordenação e ela faz parte, então, dos isômeros estruturais. A isomeria de ionização. A isomeria de ionização, ela é o mesmo caso que as isomerias que a gente viu anteriormente. Vai haver uma alteração na estrutura do composto. Olha lá, o crômio está ligado aqui ao cloreto, tá? Dentro da esfera interna de coordenação. Já o bromo está no lado externo da esfera, tá? Então, ele está na esfera externa de coordenação. No lado de cá, o crômio está ligado a amônios do mesmo jeito, só que o único ligante aqui é o bromo,
em vez do bromo estar do lado de fora, na esfera externa de coordenação, para esse composto ele está na esfera interna de coordenação. Então, esses dois compostos são chamados isômeros de ionização, porque o íon, né, que está do lado de fora, né, pode estar do lado de dentro de uma outra molécula, tá? Com a mesma fórmula estrutural. Tá? Então, aqui a gente tem uma fórmula estrutural e aqui a gente tem uma fórmula estrutural diferente, porque aqui a gente tem o cloro na esfera de coordenação ligado diretamente ao cromo. E aqui a gente tem o bromo. Então, se eu fizer a minha fórmula mínima disso daqui, eu vou ver que tem a mesma quantidade de cada um deles. Tá? Então, o íon que está do lado de fora, o nosso contraíon, ele vai, então, ser, no outro caso, o ligante que está coordenado diretamente ao metal. Agora vamos falar sobre a isomeria de ligação. Ela é muito legal. Os ligantes que fazem parte desse tipo de ligação, nós vamos chamar de ligantes ambidentados. Eles são a mesma molécula, só que ela pode doar par de elétrons ou por um átomo ou por outro átomo. Né? Então, olha só, aqui a gente tem o nitro. O nitro, né, que a gente vai falar os complexos nitro, são aqueles onde o metal está ligado pelo nitrogênio, dentro de uma molécula que tem a estrutura NO2. O composto chamado nitrito, nós vamos ter a mesma molécula, é o NO2. O que está diferente aqui? Diferente é que aqui o cobalto está coordenado pelo oxigênio e aqui o cobalto está coordenado pelo nitrogênio. É a única diferença entre eles. Gente, mas dá uma diferença no composto de coordenação absurda, é muito legal. É uma das coisas mais gostosas e assim, mais legais que eu acho da química. Olha só, do lado de cá, a gente tem o composto de cobalto e o cobalto está coordenado a ligantes, né, quaisquer, né, tô colocando de qualquer um aí, e quando ele se liga pelo enxofre do tiocianato, ele dá uma característica química. Quando ele se liga, em vez de se ligar pelo enxofre, se liga pelo nitrogênio, ele dá outras características químicas. Aqui nós temos então o exemplo do tiocianato, que a gente chama então quando está ligado pelo enxofre, e o isotiocianato quando está ligado pelo nitrogênio. A molécula é a mesma, ela só está girada, ela só está coordenando por outra posição. Esse tipo de isomeria de ligação a gente chama de isômero estrutural. Tá? Então, essa isomeria de ligação faz parte dos isômeros estruturais. Por quê? Porque a estrutura muda. O cobalto estava coordenado por um nitrogênio. O cobalto está ligado por um oxigênio. O cobalto está ligado por um enxofre. Aqui, o cobalto está ligado por um nitrogênio. Então, muda o elemento que está coordenado ao metal. Então, essa é a geometria estrutural também. Agora, vou mostrar uns exemplos para vocês. Uma das coisas mais legais da química, eu acho que é isso. A gente vê que os compostos são coloridos, né? E por que eles são coloridos? Entender os porquês disso, né? Então, aqui a gente tem um composto de cobalto, que a gente vai chamar ele de nitro. Olha, são 5 amônios, os ligantes, e um dos ligantes, né, é o NO2. O NO2, nesse caso, está ligado pelo nitrogênio. Olha que cor linda, amarela que ele tem. Quando você coordena o cobalto pelo oxigênio, muda tudo, a coloração fica laranja, tá? E esses compostos são muito famosos por serem chamados de termocrômicos, tá? Então, se você muda a temperatura do composto, ele se transforma no outro composto. Tá? Em alguns casos é reversível, em outros casos é irreversível. Então, o complexo muda para sempre. Né? Nesse caso aqui, não. Nesse caso, ele é realmente termocrômico e essa reação é reversível. Olha só, esse exemplo aqui é de um artigo, né? E ele é o níquel ligado no nitrogênio e o níquel ligado no oxigênio. Então, esse complexo grandão aqui, tá? Olha só, ele tem aqui também nitro, ó, tá vendo? E aqui ele também tem o nitrito. Então, quando ele está na forma nitro, ele tem essa corzinha cor-de-rosa, lindinha aqui. Quando ele está na forma de nitrito, ele vai para essa coloração azul, tá? Então, como é que a gente faz para fazer isso? A gente aquece. Aquece e o sal muda de cor na hora, tá? É muito legal. A gente vê a transformação. Ele vai indo aos poucos, mudando a coloração, mas ele chega na outra cor. Então, é muito bacana. Eu acho isso uma das coisas mais lindas da química. É isso de... mudou um átomo, muda tudo. Eu acho lindo.
tá? Então, esse aqui é a isomeria de ligação. Peguei uns exemplos bem bonitos para vocês, porque eu acho isso aqui o máximo. Sabe aquelas canecas que mudam de cor? Então, você pode impregnar esses compostos na tinta, que vai mudar a cor da caneca, né? E aí, quando você coloca a aguinha quentinha para tomar seu cafezinho, sua caneca que era cor de rosa passou a ser azul. Eu acho isso o máximo. Dá até para fazer chá de revelação. Bom, aqui a gente tem isomeria geométrica. E o que é a isomeria geométrica, né? Isomeria geométrica é quando você tem átomos que estão ligados ao metal, são os mesmos átomos. O que muda é a posição espacial desses átomos. Aqui nós temos um exemplo, onde um metal está ligado a dois tipos de ligantes diferentes. E a proporção está 2 para 2 aqui, tá? Então, são dois elementos X, dois elementos Y. Aqui a gente tem um metal no centro e olha, aqui a gente tem os X voltados para o mesmo lado, tá? Fazendo um ângulo entre eles aqui de 90 graus. Então, a gente tem aqui um composto chamado de cis. Do lado de cá, a gente tem um composto, o X, né, transversal, ou seja, do lado oposto, né, do lado oposto a ele. Então, aqui a gente tem X e X a 180 graus. Y e Y a 180 graus. Então, esse composto, né, para o número de coordenação igual a 4, né, então é geometria geométrica. Então, gente, vamos voltar lá no começo da aula. Quando a gente falou de isomeria, a gente falou de dois tipos, isomeria estrutural e isomeria espacial. A isomeria estrutural muda o ligante. O ligante não se liga mais no metal, é outro ligante. Na isomeria espacial, só muda a posição, a disposição dos ligantes. Então, os isômeros geométricos são isômeros espaciais, porque aqui, olha, os átomos são os mesmos que estão ligados ao metal. O que muda é a posição deles, tá? Então, esse primeiro que tiver adjacente, né, eles vão ser chamados de isômeros cis. E esses isômeros aqui, que estão transversais, estão do outro lado, 180 graus entre eles aqui, nós vamos chamar de isômero trans. Aqui nesse slide a gente tem alguns exemplos de isomeria geométrica. Aqui a gente tem um isômero, né, chamado cisplatina, e ele possui, então, aqui um cloreto que está adjacente a outro cloreto, tá? E aqui a amônia também adjacente a outra amônia. Nesse caso aqui, nós temos o cloreto transversal a outro cloreto. Então, a gente tem aqui um ângulo de 90 graus entre os dois cloretos e aqui a gente tem um ângulo de 180 graus. Então, basicamente, o composto cisplatina, ele é cis, então, por conta do quê? Por conta dos cloretos adjacentes. E aqui ele é trans por conta dos cloretos transversais, tá? Uma coisa muito importante a respeito dos compostos cisplatina é a atividade antitumoral dele. O que a gente observa aqui, basicamente? Você tem um composto de água, com dois átomos de 2 moléculas de água e 2 moléculas de amônio coordenadas à platina. Os fragmentos de DNA, eles têm, né, esses resíduos aqui de guanidina, né, que podem sofrer, então, a coordenação, né, esse par de elétrons aqui sobrando em cima do nitrogênio, que pode se coordenar, né, à platina. E é isso que acontece. O que acontece, né, é que a ligação, então, fica conectada, é trocado essas moléculas de água aqui, né, pela ligação com o nitrogênio, né, da guanidina. E isso vai fazer, então, que há um impedimento, né, espacial para que essas fitas de DNA continuem se duplicando, tá? Tanto do lado de cá, né, na mesma fita, né, quanto em fitas opostas. Então, o que vai acontecer é que vai impedir que haja a duplicação dessas fitas, né? Então, isso faz com que haja o controle, né, da multiplicação das células de DNA defeituosas que estão causando a formação dos tumores.
Aqui a gente tem mais exemplos de isomeria geométrica, ainda com compostos do tipo quadrado planar, ou seja, compostos com número de coordenação igual a 4, mas aqui a gente tem uma pequena diferença. A gente não tem apenas 2 ligantes, a gente tem 3 ligantes aqui. Só que um dos ligantes se repete 2 vezes. Então, esse ligante que se repete 2 vezes, ele pode ocupar uma posição cis, né, ou seja, adjacente a outra posição, e uma posição trans. Tá? Então, aqui nós temos um composto, um exemplo de composto de platina com iodo e bromo. Aqui o cloreto está cis a outro cloreto, e aqui um cloreto está trans a outro cloreto. Então, basicamente, essas são as diferenças, né, dos compostos cis e trans. Nós também vamos ter isômeros cis e isômeros trans quando a gente estiver falando de compostos de coordenação com um número de coordenação igual a 6. Tá? Basta que tenhamos, então, um dos ligantes repetido 4 vezes e um dos ligantes repetido 2 vezes. O ligante que está repetido 2 vezes pode ocupar uma posição adjacente a outro composto, né? Até ao outro ligante, né? Então, aqui a gente tem o exemplo do ligante Y, que ele está a 90 graus do outro ligante Y. E aqui a gente tem um ligante Y transversal a outro ligante Y. Então, a gente vê que forma um ângulo de 180 graus, então esse composto aqui vai ser considerado composto trans. Do lado de cá, nós temos um exemplo prático, né? Um complexo de estanho, né? Com 2 metilas, e as metilas estão em cis uma à outra. E aqui a gente tem um composto semelhante, o isômero dele, né? Só que ele é um composto trans, diferentemente desse aqui que é cis. Então, a gente vê que uma metila é que está transversal à outra metila. A outra opção de isomeria geométrica para os compostos de número de coordenação igual a 6 é onde você tem 3 ligantes, né, de um tipo e 3 ligantes de outro tipo. Então, você tem a repetição de 6 ligantes, mas 3 tem uma característica e os outros 3 têm outra. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente colocou os ligantes em Y, e se vocês observarem, parece que a gente consegue unir os Ys aqui, né, e formar uma face de um triângulo. Então, nós vamos chamar esse tipo de geometria aqui de geometria facial, e a gente vai colocar o símbolo FAC na frente do nome do isômero, tá? Aqui nós temos um outro exemplo. A gente tem o que a gente chama de meridional, ele corta, né, a molécula no meio, e a gente forma um tipo de um T, né? Então, se você olhar aqui, o Y está formando como se fosse um T, né? Então, ele corta no meio, então a gente vai chamar de isômero meridional. O isômero meridional, nós vamos chamar então de isômero mer. Aqui nós temos um exemplo, né, de fluoretos que estão facialmente coordenados ao fósforo, né, e cloretos que estão facialmente coordenados ao fósforo. E aqui a gente tem de forma meridional, então a gente consegue ver uma formação de um T aqui, ó, entre os cloretos, né, dessa estrutura. Então, essa estrutura nós vamos chamar de facial e essa estrutura nós vamos chamar de meridional. Aqui a gente tem outros exemplos, né, de geometria cis e trans, né? Então, aqui o ferro ligado, então, a 4 amônios e 2 cloretos de forma cis. Aqui a mesma estrutura, mas na forma trans, né? Então, o isômero dele. Aqui nós temos o cobalto e cloreto, né, na forma cis. Aqui nós temos os cloretos na forma trans. Tá? E aqui nós temos um outro exemplo de cis e trans, quando a gente tem ligantes que são bidentados. Né? Então, aqui a gente tem etileno de amina, que está coordenada ao vanádio, né? 2 etileno de aminas coordenadas ao vanádio, formando então o isômero cis, cis entre os cloretos aqui. Né? E aqui a gente tem o isômero trans, então trans entre os cloretos também. Tá? Então, aqui são mais alguns exemplos, né, de isomeria geométrica. Esses exemplos aqui de isomeria geométrica de número de coordenação igual a 6, está mostrando o que a gente acabou de ver, né, que quando a gente consegue fazer a união, né, dos cloretos, né, que estão coordenados ao metal, ou das amônios coordenadas ao metal, a gente forma a face de um triângulo na estrutura, né? E esse triângulo não contém o elemento central.
que é diferente daqui. A gente consegue formar um triângulo aqui também, olha, mas ele contém o elemento central. Então, esse triângulo a gente vai chamar de meridional, que contém o elemento central. Agora, quando o triângulo ele passa apenas na face e não contém o elemento central, então a gente vai falar que ele é um isômero facial. Aqui nós temos mais exemplos de isomeria geométrica, mas agora com o número de coordenação igual a 6. E a gente tem aqui 1, 2, 3 tipos de ligante que estão repetidos 2 vezes. Então, nós podemos ter várias opções nesse caso aqui. Nós podemos ter, verifiquem aqui, a letra A, em vermelho, né? Ela está transversal à outra letra A. A letra B está transversal à outra letra B. E a letra C é transversal à letra C. Então, todas as posições estão transversais umas à outra. Então, esse é um tipo de isômero, né? O isômero que a gente fala é A, B e C, né? Poderia ser X, Y e W também, tá? Mas o que importa é que seja repetido os ligantes. Por exemplo, cloreto, cloreto, brometo, brometo, iodeto, iodeto, tá? Nesse segundo caso, as coisas mudam um pouco. Nós temos transversalmente apenas o ligante de tipo A, em vermelho aqui, tá? E o ligante de tipo C e o de tipo B estão em posições adjacentes. Então, esse composto ele é trans apenas para a letra A, né? Apenas para o ligante do tipo A. Nesse caso aqui, o ligante do tipo A está cis. O ligante do tipo C está cis. E quem está transversal é o ligante do tipo B. Nessa estrutura aqui, né, a gente tem que a letra B está cis, a letra A está cis e aqui a letra C, né, o ligante de tipo C, está transversal. Então, nós temos várias opções para colocar transversalmente quando a gente está falando de 3 tipos de ligantes, né? Aqui, nesse caso, nós temos todas as posições em cis, tá? O composto de ligante é C, os átomos do ligante A, os átomos do ligante B. Todos eles estão em posição cis. E essa opção aqui possui um isômero ótico, a isomeria especular, tá? Então, a gente tem um espelho dele. Então, a gente consegue fazer vários exemplos, né, de isômeros quando nós estamos falando de 3 tipos de ligantes diferentes, tá? Então, aqui no caso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 isômeros quando a gente tem uma isomeria geométrica para eles. Bom, vamos falar agora de isomeria ótica. Moléculas que possuem imagens especulares não sobreponíveis são ditas quirais. Essas imagens especulares são classificadas como isômeros óticos. Então, vamos dar uma olhada aqui. As mãos são quirais. Então, nós pegamos a imagem especular de uma mão e ela não consegue sobrepor a outra. Quando nós estamos falando de uma molécula, por exemplo, de carbono, quando todos os ligantes são diferentes ligados ao carbono, nós temos uma imagem especular desse composto. Né? Então, essa imagem especular, se eu tentar colocá-la sobreposta a essa imagem, eu não vou conseguir, porque esses compostos, então, são ditos quirais, são ditos isômeros óticos, ou seja, essas moléculas são capazes de desviar a luz, né, plano polarizado. Né? Eu vou colocar para vocês um link de um vídeo onde a pessoa faz o experimento de polarização da luz, para vocês darem uma olhada, tá? Eu não consigo anexar ele aqui no meu próprio vídeo, mas eu vou colocar o link para vocês lá no Google Sala de Aula. É bem interessante, bem legal. Bom, quando a gente tem isômeros com número de coordenação igual a 4, né, e esses compostos estão formando complexos tetraédricos, a gente vai conseguir isomeria ótica apenas se todos os ligantes forem diferentes, né? Então, se a gente conseguir todos os ligantes monodentados diferentes, nós vamos ter um isômero geométrico. Tá? Então, aqui tem um exemplo de um metal coordenado a cloreto, a brometo, a água e a amônia. A imagem especular dele não é sobreponível. Né? A gente pode até tentar desenhar no modelinho, que a gente vai ver que não é sobreponível. Aqui nós temos um outro exemplo, né? O exemplo de compostos octaédricos, né? Então, aqui a gente tem um octaedro,
com 6 ligantes, então, né? E todos os ligantes estão repetidos 2 vezes. Então, quando a gente faz a imagem especular, nós vamos verificar que nessa posição, veja, aqui o Y está aqui, ó, do lado de cá do Y. E aqui, desculpe, o X está em cima, tá do lado de cá com o X. O X está aqui voltado para trás. Quando a gente faz a imagem especular, a gente vê que o Y agora é que está voltado para trás na estrutura. Então, não tem como sobrepô-los, tá? Aqui nós temos, então, exemplos de isômeros óticos com número de coordenação igual a 6, né? Mas os ligantes agora são ligantes bidentados. Então, se a gente fizer, né, a conexão de um ligante, né, em cada posição, né, adjacente, nós vamos ter aqui um isômero ótico. Aqui o exemplo que a gente tem é do ACAC com manganês, formando os enantiômeros. Do lado de cá, nós temos o composto cis de cobalto. E, além dele ser um composto cis, ele ainda possui o isômero, né? O isômero ótico. Então, a gente vai ter aqui, né, com a etileno de amina sendo coordenada em posições adjacentes, né, posições como se fosse cis, né, e aqui os cloretos em posição cis. Então, se a gente fizer a imagem especular dessa amostra, a gente vai ver, desse composto, a gente vai ver que elas não são sobreponíveis. Aqui nós temos mais exemplos de isomeria ótica para compostos de coordenação octaédricos. Né? Aqui a gente tem o ferro com o oxalato, né? E aqui a gente tem o isômero ótico dele, né? E onde é que eu vejo, né? Onde é que eu coloco na simbologia que esse é um isômero ótico? Então, quando eu colocar esse símbolo aqui na frente, esse símbolo grego aqui na frente, ele vai mostrar, né, que a luz está plano polarizada para um dos lados. E aqui eu vou colocar esse delta maiúsculo e vou mostrar que ele está polarizada para outro lado. Então, vai distorcer a luz para o sentido horário ou para o sentido anti-horário. Aqui nós temos outro exemplo de cobalto, então, com etileno de amina. Tá? Então, esses compostos aqui, eles são capazes de distorcer a luz plano polarizada. Aqui nós temos um exemplo de composto octaédrico, né? Que faz isso, né? Que faz esse giro, né? Da luz plano polarizada. Então, se a gente colocar aqui, né? Uma face do triângulo voltada para a gente, a outra face vai ficar de ponta cabeça aqui, né? Então, uma está virada para baixo e a outra está virada para cima. Então, se a gente verificar, né, se a gente for seguir a posição, tentar tirar o oxigênio daqui, seguindo o caminho da ligação que ele faz, né, se você tentar seguir esse caminho que a ligação dele faz, a gente vai ver, olha, o oxigênio que está em cima, ok? Só vale com o oxigênio que está em cima. Então, se eu tentar seguir o caminho que a ligação faz, eu vou ver que a luz está sendo, vai ser girada, então, no sentido horário. Então, esse delta quer dizer que a ligação está sendo, que a rotação da luz está no sentido horário. Vamos olhar o lado de cá. Se vocês olharem o lado de cá, o triângulo que está na frente, o átomo de oxigênio que está na frente aqui. Se eu tentar seguir o caminho que a ligação dele faz, a gente vai ver que ela vai para o lado contrário, olha, para o lado de cá, tá? Então, a gente tem que olhar sempre quem está em cima. Então, a gente vai olhar que a luz está girando, né? Está sendo polarizada para o lado do sentido anti-horário, tá? Então, aqui a gente tem outros exemplos, né? Mostrando isso acontecendo, olha. Sempre a gente vai no caminho da ligação que está voltada para frente, a gente vai tentar caminhar junto com essa ligação. Então, a gente vê que a luz está sendo desviada aqui no sentido horário. E aqui sempre no sentido anti-horário. Tá? Então, a gente tem esses exemplos todos aqui, olha, com etileno de amina, com o oxalato, tá? Aqui com o ACAC, todos eles com ligantes bidentados. Então, 3 ligantes bidentados em posições cis. Então, vamos resumir, né, o que a gente viu a respeito de isomeria. Isômeros são, então, compostos que possuem a mesma fórmula, mas têm propriedades diferentes. Nós vimos os isômeros estruturais, e nós vimos os isômeros espaciais. Isômeros estruturais, os átomos coordenantes ao metal mudam.
tá? Mudam, trocam-se os átomos que estão coordenados. Nos ligantes, nos isômeros espaciais, os ligantes são os mesmos. A única coisa que muda é o arranjo espacial desses átomos que estão coordenados ao metal, tá? Nós vimos os isômeros de ligação, que são aqueles que usam os ligantes ambidentados. Vimos os ligantes, a isomeria de solvatação, né? Que precisa de ter um solvente que pode estar dentro da esfera de coordenação ou fora da esfera de coordenação. A isomeria de ionização, onde os ligantes são trocados, né? Um ligante que está como coordenado ao metal, ele passa a ficar como um contraíon, e o contraíon passa a ficar coordenado diretamente ao metal, né? A isomeria de coordenação, nós temos então aqueles compostos que possuem, por exemplo, um cobalto está coordenado a 6 amônias e um crômio está ligado a cianetos. Então, a gente inverte. O cobalto agora passa a estar ligado aos cianetos e os crômios ligados aos amônios. Tá? Então, essa isomeria de coordenação. Você troca o metal que está coordenado. Isomeria geométrica, né? É aquela que a gente viu, os compostos cis, compostos trans, mer e fac. Tá? Isomeria ótica. A isomeria ótica também é uma isomeria espacial. Tá? A única coisa que vai mudar, então, é a disposição dos átomos. Um isômero óptico é aquele que consegue desviar o plano da luz polarizada, né? Então, quando você coloca, né, esse composto diante de uma luz que foi plano polarizada, ele consegue inverter, desviar esse plano de luz, tá? Então, é o último que a gente viu agora. Essa luz pode ser invertida no sentido horário ou no sentido anti-horário. Bom, pessoal, chegamos a mais final de aula, né? Aqui tem alguns exercícios para que vocês resolvam e tentem resolver, óbvio, para vir para a aula de videoconferência, né? Com bastante dúvidas para a gente poder resolver esses exercícios aqui. E a gente resolver outros exemplos, caso vocês sintam necessidade, ok? Então, até mais. Muito obrigada pela companhia até agora. Um abração. Até a próxima aula.